Tema da mensagem de hoje: todos precisam de compaixão. Precisam de compaixão. Jonas capítulo 4 é o último capítulo desse livro. Vamos encerrar essa série hoje. Leia comigo todo o capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor, Deus, fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que eu até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa é a pergunta que o texto bíblico lança, o Senhor lança a Jonas. Vejamos então que lições nós podemos aprender desse texto. Logo no início nós olhamos o texto e o texto no versículo 1 diz: Mas Jonas, esse mais Jonas já representa um contraste entre a realidade vivida pelos ninivitas, a alegria, o renovo, o perdão de Deus para aquele povo, e a frustração, o aborrecimento, a raiva de Jonas, porque Deus não cumpriu com aquilo que tinha dito a ele lá no início. Perceba que só agora, no final do livro, é que vai ser revelado o real motivo de Jonas ter tentado fugir. Ele não fugiu porque estava com medo dos ninivitas, ele não fugiu porque
poderia sofrer na mão daquele povo que era um povo impiedoso? Não. Jonas está fugindo e ao ponto de pedir para morrer, porque ele está indignado. Indignado com o quê? Indignado com a possibilidade de Deus perdoar aquele povo. E ele sabia que Deus era um Deus amoroso, por isso ele, já pensando nisso, fugiu. Jonas estava indignado ao ponto de desejar a morte. Você entende isso? Pensa nisso. Ele pede para morrer. Ele diz: olha, eu prefiro morrer. A morte se apresenta para Jonas sempre como uma solução mais rápida. Ah, é melhor morrer. Me livrar disso. Algumas pessoas têm vivido assim. O número de suicídios aumenta. Tentativas de suicídio. Pessoas que olham para a realidade da sua vida ou olham para a realidade à sua volta e pensam: melhor morrer. Melhor morrer. Mas será que essa é realmente a melhor solução? Melhor morrer. Algumas pessoas chegam a dizer que suicidar é um ato de grande coragem. Me perdoem, mas eu não considero isso como um ato de coragem. Não. Tem que ter coragem para viver. Tem que ter coragem para acordar de manhã, levantar e ir à luta. Eu vejo que isso é um ato de fuga. Não é a solução, não é a resposta final. Eu não estou aqui tentando minimizar a questão do suicídio, longe de mim. Sabemos que as pessoas que chegam a esse ponto estão vivendo um sofrimento extremo, algumas até pela enfermidade da depressão. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos tratar isso com glória, não, porque não há glória nisso. E toda vez que Jonas diz: eu prefiro morrer, não, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque isso não pode ser o caminho principal ou a melhor resposta. Não, não pode. O que então estamos descobrindo nesse texto a respeito de quem é Jonas? Quem é Jonas? E quando eu comecei a estudar e a meditar, eu percebi que, na verdade, Jonas sou eu e você. Jonas somos nós. Essa é a grande revelação desse texto. Jonas somos nós. Nós que quando somos frustrados, nós que quando estamos indignados, nós que quando somos injustiçados, reagimos como Jonas, porque somos inclinados para o nosso egoísmo, para o nosso egocentrismo. E em nós há maldade. O nosso coração é ruim. Isso está na nossa essência. Esses somos nós. Sabe? E isso é tão sutil que às vezes a gente não percebe. Quantas vezes indignados
nós dizemos, como é que um político pode dizer bandido bom é bandido morto? E ainda tem crente que declara isso, bandido bom é bandido morto. Como é que pode? Onde estão os direitos? É verdade. A questão é que esse mesmo que questiona, o político que diz bandido bom é bandido morto, em outro momento declara, bem que podia cair uma bomba lá em Brasília e explodir, porque aí acabava com os problemas. Bem que o coronavírus podia pegar só aquela turma lá. E aí, pronto, estava tudo resolvido. Ou seja, tem diferença em desejar que a solução venha pela morte de um traficante, de um ladrão ou de um bandido, ou pela morte de um político que também se revela como mau caráter e bandido algumas vezes ou muitas vezes. Tem diferença em desejar a morte de um ou de outro por indignação? Não tem. A questão é que isso está na nossa essência. É assim que nós reagimos. Nós não temos uma medida clara. Não temos uma medida clara. Quando o Senhor ilustra para Jonas toda aquela condição, toda aquela situação, através da planta que nasce, o bicho come e o sol bate novamente em Jonas, Deus está tentando mostrar para Jonas e para nós aquilo que nós somos na essência. Sabe? É muito triste quando alguém, e esse alguém somos nós, eu e você, chora porque o seu cachorrinho de estimação está doente. O seu pet está sofrendo com alguma enfermidade. Mas não é capaz de chorar ao encontrar um viciado, ladrão, morto, jogado numa calçada, alguém bêbado. Sofre quando chega em casa de uma viagem e vai para ver a sua plantinha na janela, põe a mão na cabeça, eu esqueci de colocar água na minha plantinha, e aí a minha plantinha está sofrendo. Ai, a minha plantinha. Mas não é capaz de chorar ao ver mulheres se prostituindo nas esquinas, sendo tocadas por vários homens, porque essa é a maneira que ela encontrou para conseguir levar o alimento para dentro de casa. E alguns ainda querem considerar isso como sendo algo digno. Percebe como nós somos distorcidos naquilo que enxergamos por conta do pecado que é em nós? Nós somos o Jonas, eu e você. Quando a gente tem uma lupa, né? Uma lente de aumento, para olhar os erros daquele que convive conosco, as falhas, os mínimos detalhes que são esquecidos nos relacionamentos dentro de casa. Mas quando é para enxergar aquilo que nós estamos fazendo, aí a gente põe óculos escuros de noite, né? Aí a gente não consegue enxergar direito. Aí a gente, não sei, realmente eu me enganei. Aí as coisas mudam. O olhar para o outro é sempre diferente do olhar para nós mesmos. Queridos, esses somos nós, os Jonas. Nós que escolhemos fugir, ao invés de sermos agentes transformadores dessa sociedade.
ao invés de sermos uma voz daquele que está oprimido nessa sociedade. Nós que escolhemos fugir, sentar de longe para assistir a cidade, como Jonas. E nós ainda temos celulares potentes na mão, com uma câmera fotográfica, uma câmera filmadora de primeira, para que a gente possa filmar bem de perto a desgraça do outro, ou da nossa janela, bem de longe escondido, ou bem de perto, para colocar nas redes sociais. Esses somos nós. E qual é a sentença, então, para nós? A sentença é simples. Somos todos pecadores. E como pecadores, estamos todos condenados. Condenados pelo pecado. E quando olhamos para esse cenário e julgamos Jonas, e após essa reflexão nós entendemos que não podemos julgar Jonas, porque na verdade Jonas somos nós, precisamos começar a perceber que, por conta do pecado, se formos clamar por justiça nesta vida, seremos todos condenados. Olhando para o texto bíblico, se Deus tivesse matado Jonas quando ele foi jogado ao mar, seria justo. Porque ele estava ali em desobediência, Deus não mandou ele para ali. Então, se ele morresse afogado, era justo. Se os marinheiros no barco tivessem morrido na tempestade, era justo. Porque eles eram idólatras, buscavam falsos deuses. Então, era justo. Se os ninivitas tivessem morrido sob o juízo de Deus, era justo. Porque a palavra revela que eles eram maus, a maldade deles tinha chegado até o Senhor. Se eu ou você formos mortos por coronavírus, câncer, acidente, seja o que for, é justo, pelos motivos que eu e você sabemos, que andamos distantes de Deus. Então, se clamarmos por justiça, esse negócio não vai acabar bem. E eu ousaria dizer que se um bebezinho nasce e morre, é justo. Porque quem deu a vida tem o direito de tirá-la quando quiser. E quem deu a vida àquele bebê foi Deus. E se ele quer levar, é justo. Mas a mensagem do livro de Jonas não é sobre justiça. A mensagem central do texto não é sobre justiça. O livro que leva o nome do profeta não é sobre o profeta. A mensagem central do texto não é sobre Jonas, não é sobre os ninivitas, não é sobre os marinheiros, não é sobre mim ou você. A mensagem central do texto é sobre Deus, é sobre Cristo. A mensagem central é sobre graça, é sobre amor, é sobre misericórdia, é sobre perdão, é sobre redenção, é sobre compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. A centralidade do texto é Cristo. Compaixão. Sabe? Se nós nos aproximamos de Deus, se buscamos conhecer a Deus, se nos aproximamos da palavra de Deus, se meditamos, se estudamos, se conhecemos a Deus profundamente, por pior que seja a crise, por maior que seja a dor, por mais injustiçado que você esteja, por mais injustiçado que você se sinta,
Por mais que naquela situação controversa você olha e você diga, eu não acredito que tudo isso está acontecendo comigo. Quando você conhece a Deus, quando você se aproxima de Deus, ao final, sabe como você está? Sabe qual é a sua postura? Sabe qual é a sua resposta? A sua postura, a sua resposta, por mais que esteja doendo aquela situação, aquela perda, vai ser de joelhos dobrados, mãos estendidas, dizendo, Deus, muito obrigado, porque eu não tenho direito de pedir nada ao Senhor, porque eu não mereço nada pelas minhas atitudes. Não há como comparar aquilo que eu possa fazer ou eu faça por aquilo que o Senhor tem feito por mim. Mesmo diante desta perda imensa, eu caio rendido diante do Senhor, em lágrimas, com o coração que declara, obrigado pelo teu infinito amor, graça, perdão, misericórdia e compaixão. É isso. Quanto mais você se aproxima de Deus, a única coisa que você consegue fazer é isso. Adorá-lo, agradecer, chorar na presença dele e citar, como diz Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E é só por isso que eu estou aqui de pé. E é só por isso que você está me assistindo aí. Porque Ele é um Deus de amor e misericórdia. Ele não age com justiça em todo o tempo. Para concluir, eu quero voltar ao texto. E após essa construção de uma ilustração viva que o Senhor faz ali a Jonas, uma planta que nasce, faz sombra sobre ele, um verme que come a planta, e o sol bate de novo quente em Jonas, revelando a sua insensatez. O livro termina com uma pergunta no verso número 11. Diz assim: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? O livro termina com uma pergunta. Nós não sabemos a resposta de Jonas, a que conclusão ele chegou, mas nós podemos chegar à conclusão. A conclusão de que Deus está dizendo: todos precisam de compaixão. Ninivitas, niteroenses, os mais podres por fora, naquilo que falam e fazem, ou os mais podres por dentro, que revelam uma capa bonita, mas é falsidade. Todos precisam de compaixão. E quando nos aproximamos da palavra do Senhor e do Senhor, nós aprendemos a viver sobre essa compaixão. Nós aprendemos a compartilhar essa compaixão. Nós aprendemos a olhar para as pessoas à nossa volta com esse olhar de compaixão. Nós aprendemos a declarar para as pessoas que Deus é um Deus de compaixão. E a nossa vida transformada. Longe do Senhor não conseguimos distinguir a mão esquerda da direita, ou seja, somos cegos espiritualmente. Essa é a palavra de Deus. Aquelas pessoas são cegas, Jonas, e elas precisam ter um encontro comigo. E assim, o Senhor Jesus vem até nós, Ele primeiro. Ele vem ao nosso encontro porque nós estamos perdidos, com o nosso senso de justiça distorcido. Dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. É o que eu preciso, é o que você precisa. Por isso Ele envia Jonas. Por isso Ele me envia a falar para você. Compaixão e graça. O perdão de Deus está acessível a você hoje.
Independente do que você é ou do que você faz, ele está acessível a você. Jonas, pela sua religiosidade, resiste a ir a Nínive. Quantas vezes a religiosidade é o que impede as pessoas de virem a Cristo? Mas ele está acima disso. E o que ele tem para você é amor, compaixão, misericórdia, perdão, redenção, graça. Essa é a palavra desse livro. Ele é sobre Deus. Ele é sobre Cristo. Mas está em suas mãos escolher o caminho da misericórdia, reconhecendo em Cristo a única esperança. E assim, no caminho da misericórdia e da graça, crendo que Ele é o Salvador, nele está a vida, você se rende, você se entrega, você é liberto, você é redimido. Ou você escolhe a sua justiça, ou você escolhe fugir. E aí você vai se apresentar diante de Deus com as mãos vazias, ou pior, cheias da sua insensatez, e vai experimentar da justiça de Deus. E certamente da condenação, porque diante dele não há como se justificar. Vida e morte se apresentam para você nessa noite. Justiça ou compaixão? O que você escolhe? O povo de Nínive se humilha. Eles clamam, reconhecem o que são e são transformados. O Senhor está olhando para a cidade, uma cidade tão perdida que não sabe a diferença entre a mão esquerda e a direita, mas que é alvo do seu amor e da sua compaixão. Qual é a sua resposta nessa noite?